sobre os próximos passos que deverão ser tomados aí, até mesmo por parte do TSE, vai ficar assim? Vai ficar por isso mesmo ou serão tomadas novas medidas logo após esse relatório? Pois é, como os colegas falaram muito bem aí, Wellington, a grande questão é essa, né? A quem interessa essa desconfiança? Interessa ao próprio TSE que o povo não se sinta seguro, que o povo não sinta confiança, não só no resultado, mas da maneira com que todo esse processo se deu? Porque, olha, eu não vou entrar no mérito, mas escancar aos olhos como tudo isso aconteceu. Nós tivemos aí várias decisões que nunca tinham sido tomadas antes. A começar que o presidente Bolsonaro foi impedido de fazer lives na sua própria casa. Isso nunca tinha acontecido na história da República Brasileira em nenhuma outra eleição, né? Várias outras decisões estapafúrdias foram tomadas em favor da candidatura do Lula, em desfavor da candidatura do presidente Bolsonaro. Ele teve ali, a título de indenização, né, por conta de falas, tempo cedido de TV e rádios, inserções, né? Fora o escândalo do radiolão, que a auditoria prévia ali aponta para mais de 1 milhão de inserções a menos que a campanha do presidente teve, em detrimento da campanha do Lula. Quer dizer, será que muda ali uma eleição 1 milhão de inserções? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Foram 1 milhão de inserções, propagandas de 30 segundos que a campanha do presidente teve a menos. Né? E a diferença de votação em tese no resultado final foi de 2 milhões de eleitores, né? 2 milhões de votos. Quer dizer, será que 1 milhão de inserções faz diferença? Será que todas as decisões que foram tomadas em favor do Lula, em desfavor do presidente Bolsonaro, fazem essa diferença? Será que as pesquisas tendenciosas que foram entregues dia após dia fizeram a diferença no voto útil para o eleitor? Pesquisas essas que o Alexandre de Moraes proibiu de serem investigadas. Então, veja, tivemos ali resultados discrepantes com a realidade das urnas, inclusive no primeiro turno. Né? Isso acendeu um alerta na população. Falou, opa, peraí, as pesquisas davam o presidente Bolsonaro com 35% das intenções de voto, 36%, né? As mais otimistas davam a 37%. No primeiro turno, o Bolsonaro teve 43%. Quer dizer, houve um erro mínimo em todas as pesquisas de no mínimo 6 pontos percentuais. Isso deveria ser investigado, mas o Alexandre de Moraes não permitiu que fosse investigado. Não pode investigar. Deixa eles continuarem mentindo livremente, porque isso foi uma mentira. Foi um tapa na cara do povo brasileiro. Sabe? Então, só aí, isso continuou no segundo turno. A mesma coisa, as pesquisas erraram e erraram feio. E continuam sem investigação. Quer dizer, tudo isso, você junta tudo isso aí, e a pergunta que o brasileiro deve se fazer agora é: será que tudo isso já não invalida o processo? Será que tudo isso já não é motivo para desconfiança? Para a gente parar e pensar, opa, será que a gente tem que seguir com isso da maneira que está? Essa é a primeira questão. Agora a gente tem que entender o seguinte, fora todo esse bolo aí que aconteceu, tem o fato em si, né? Esse relatório que foi apresentado agora pelas Forças Armadas, apresentando ali, mostrando um monte de inconsistências, que não teve acesso ao código-fonte, aos dados, né? Uma série de questões técnicas que eu particularmente não entendo, aí o nosso amigo Wellington pode falar melhor, mas que mostra exatamente que não tiveram acesso ao que deveriam ter tido, né? Que eles entraram ali na sala do TSE, que os códigos-fontes, os dados estavam nos computadores do TSE e que coube apenas aos militares das Forças Armadas olhar visualmente. No máximo, tinham que fazer anotações em caneta e papel. Não podiam tirar aqueles dados, levarem para a base, levarem para fazer auditoria, levarem para fazer análises fora dali. Então, quer dizer, como é que a gente vai ter confiança e segurança nesse resultado? E a grande questão é essa, é a população sentir-se segura. Porque uma coisa, Wellington, e aí partindo para a finalização, que nós temos que entender é o seguinte, existem duas figuras centrais no processo eleitoral. São elas o responsável pelo processo eleitoral e o titular do processo eleitoral. Quem é o titular do processo eleitoral? Não é o TSE, não é o Alexandre de Moraes. O titular do processo eleitoral é o povo, somos nós. O responsável pelo processo eleitoral é o TSE. O responsável, aquele que administra, que cuida, que organiza. Então, veja, quem decide o que tem que ser feito agora é o titular do processo eleitoral, é o povo. Cabe ao povo decidir se o relatório das Forças Armadas, da maneira que se deu e de acordo com as informações que foram prestadas agora,
é esclarecedor ou não, é suficiente ou não para confiar no processo. Então, o que vai acontecer agora, o que tem que acontecer agora, respondendo a sua pergunta, cabe ao povo decidir. Olha, nós vamos escolher e acatar a coisa do jeito que está, da maneira que se deu, sim ou não. Em caso negativo, a resposta tem que vir das ruas, né? É assim que penso.